Nessa aula nós vamos falar sobre lente. Vamos falar sobre lente sob o aspecto de distância focal, né? Distância focal é a unidade de medida da lente, né? Então nós podemos observar esse gráfico, tá? Tipo de lente, né? Olho de peixe ou super grande angular, normal, teleobjetiva, objetiva e super teleobjetiva, né? Olho de peixe, não é correto chamar elas de olho de peixe, tá? Olho de peixe é a super grande angular que tem aquela deformação bem arredondada. Por exemplo, essa lente que eu tô filmando, ela é uma super grande angular, mas ela não é uma olho de peixe, tá? Mas enfim, super grande angular estaria assim entre 8 e 15 milímetros. 8, ela teria 180 graus de ângulo de visão. Grande angular, de 18 a 35 milímetros, normais de 35 a 70, eu acho um pouco exagerado, mas tudo bem. Teleobjetiva de 70 a 120, tem duas unidades de medida de teleobjetivas aqui, né? Então ele classifica, na verdade, de 70 a 300 milímetros teleobjetiva e acima de 300 super teleobjetiva. Ele divide aqui como paisagem, retrato, esporte, vida selvagem. As super teleobjetivas acima de 300 também são utilizadas no esporte, tá? No futebol, no surf, enfim, elas são utilizadas no esporte sim, aquelas lentes enormes que aproximam bastante, né? E as grande angulares, no caso até super grande angular, também é utilizada no esporte. Já vi assim, as olhos de peixe são muito utilizadas em filmes de skate, por exemplo, que eles fazem aquela, como se fosse um take de perseguição, skate street, até fotografia de rampa, né, de half pipe, quando o cara chega lá no alto da rampa e vem aquela foto, o fotógrafo tá acima da rampa, enfim. São regras aqui que esse gráfico descreve, que existem exceções, tá? Falando sobre lente no aspecto de distância focal, eu posso pontuar que a distância focal imprime uma certa identidade na imagem. As grandes angulares as grandes angulares, eu vou incluir as super grandes angulares, são lentes que marcam muito as perspectivas do local, né? Ela evidencia muito as formas. São lentes que acentuam as curvas, né? E aumenta a sensação de profundidade de todo o contexto. Já as teleobjetivas são lentes que têm a característica de deixar as imagens mais isométricas, né? Meio desenho técnico, sabe? Quando não tem perspectiva assim muito marcada, as linhas paralelas, elas ficam de fato paralelas nas imagens. Os objetos que estão alinhados, eles ficam quase que um atrás do outro mesmo. Então são lentes que dão um aspecto mais frio, mais técnico, sabe? Enquanto as grandes angulares dão um aspecto mais dinâmico, mais versátil, sabe? Gera uma sensação de movimento, fluidez e, enfim, são características das lentes, né? As lentes grandes angulares imprimem mais identidade, mais personalidade no sentido de expressão mesmo, de emoção. Enquanto as lentes mais teleobjetivas transmitem um pouco mais de frieza, mais sobriedade para as imagens. Então, observando, né, sobre um aspecto de
Observando o uso das lentes para fotografia de pessoas, eu criei um cenário 3D para a gente experimentar essas variações de lentes, que eu acho que dentro do cenário 3D eu vou conseguir ser mais teórico, mais técnico, sabe? Mais didático. Então vamos lá. Eu criei aqui 4 lentes, tá? Dentro desse cenário. É um modelo dentro de um escritório. Então, eu tenho primeiro aqui uma 80mm num plano americano. Notem que eu isolo bem, assim, eu destaco bem o modelo, né? Eu tô com uma... Eu vou tirar esse desfoque do fundo para a gente poder observar o fundo também, o que ele evidencia, assim, o que ele mostra de ambiência junto do próprio personagem, né? Mas é importante destacar que no caso da 80mm, ela vai desfocar o fundo mais do que a 24mm, se nós trabalharmos com o mesmo diafragma, tá? Então, você vê que assim, a gente tem um modelo bem... com as formas dele bem regulares, sem muita distorção, né? E o fundo, o ambiente atrás, tá bem fechado, sabe? Não tem muita informação de fundo. Por outro lado, se eu colocar esse mesmo enquadramento, assim, corte na altura da perna, esse mesmo enquadramento com a 24mm, olha o que acontece. Como eu tenho mais dinamismo na imagem, eu tenho mais formas e eu tenho muito mais área de background. Eu mostro muito mais o ambiente atrás. Agora, não é um estilo de fotografia para um executivo, por exemplo. Isso daqui esse tipo de lente, assim com uma grande angular bem próxima, é um formato que funciona nas redes sociais, porque dá uma expressão de movimento, sabe? Dá um dinamismo, dá movimento para a câmera, sabe? Nas redes sociais a gente precisa entreter o público. Então, mínimos movimentos são movimentos grandes quando a gente está próximo com a grande angular. Transmite muito mais amplitude nos próprios movimentos. Então são características das grandes angulares, elas realmente dão mais expressão. Agora, se a gente estiver falando de uma foto de um executivo que ele vai colocar numa página de LinkedIn, numa rede social, no perfil do Instagram, no perfil do WhatsApp, eu não recomendo esse tipo de enquadramento, com a câmera muito próxima, uma lente muito grande angular. Eu acredito mais no enquadramento do plano americano com a 80mm. Acho que a pessoa fica mais bonita, ela fica mais sóbria. Imagina isso aqui num fundo neutro, né? Numa parede branca ou numa parede cinza. É mais sóbrio, tá? Agora, se a gente tivesse, por exemplo, um dono de um restaurante, o dono de uma pizzaria com a pizza na mão assim, mostrando para a câmera. Imagina que esse celular é uma pizza, sabe? E o dono da pizzaria, né, o pizzaiolo tá assim, ó, mostrando o produto. Aí eu acho que aí cabe a lente grande angular, porque aí gera um dinamismo maior, um movimento para a imagem. Por exemplo, como essa foto aqui, ó.
Essa foto é engraçada, mas enfim, isso daqui foi realmente uma campanha para Cannes, foi um trabalho que foi para Cannes e era meio tipo assim, a menina ia tirar uma foto e o marido foi lá e estragou a foto dela, né? Enfim, mas assim, dá dinamismo na imagem, né? Essa imagem é muito tosca, né? Essa foto é minha, por incrível que pareça. É um trabalho, eu fui contratado para fazer isso. Agora, existem momentos que a escolha da lente é, ela acontece por alguma limitação. Por exemplo, eu acho que as pessoas ficam mais bonitas com uma teleobjetiva, tá? Eu acho que isso... As pessoas ficam mais chiques, mais bonitas, né? A grande angular, o aspecto da grande angular é mais numa questão de realmente expressão. Quando eu quero expressar alguma coisa, algum movimento, aí eu para uma grande angular, eu acho que precisa, assim, de uma mão na frente, sabe? Precisa ter movimento corporal para justificar uma lente grande angular. Mas, por exemplo, nesse trabalho que eu fiz para a Rede Globo, eu não fiz com uma teleobjetiva. Por quê? Essas pessoas não foram fotografadas nesse lugar, né? Esse lugar aí de trás é uma mistura do cenário cenográfico da Globo com o Bosque da Barra, que é um parque aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas essas pessoas, eu fui fotografar e eles me forneceram um espaço pequeno num corredor lá de um dos estúdios do Projac. Então a escolha da lente foi em função do recuo que eu tinha disponível, entendeu? Então, eu escolhi a lente em função do recuo que eu tinha disponível. Não foi uma escolha simplesmente pela estética. Foi, de fato, por uma limitação que eu tinha. Eu gostaria de ter colocado uma lente menos aberta, né? Um pouco mais fechadinha. Mas eu acredito, assim, a minha opinião, eu tenho uma opinião que o trabalho ficou legal, assim, ficou bonito, tá? Mas muitas vezes acontece isso, você tem que escolher a lente em função do espaço que você tem disponível. Agora, falando sobre o uso da lente para fotografar produto, aí a gente pode brincar diferente. Primeiro, sabendo que a lente grande angular traz uma expressão de formas e a lente teleobjetiva traz frieza e sobriedade, a gente observa o produto e toma certas decisões com esse conhecimento. Por exemplo, eu fiz durante 9 anos os produtos da Coca-Cola, tá? E eu fazia os produtos, na maioria das vezes, eu fazia esses produtos para eles serem aplicados, utilizados em catálogos de produto, né? Como esse aqui. Então, por exemplo, essa imagem é minha, essa imagem é minha, essa imagem é minha. Sabe, esses produtos, o que a gente precisa ter como preocupação aqui? Esses produtos, eles precisam ser rapidamente identificados numa grade com diversos concorrentes lado a lado. Então, qual é a prioridade dessa foto? A prioridade dessa foto é que o produto tenha suas formas muito bem definidas, respeitando a realidade, né? Então ela precisa ser quase um desenho técnico. Aqui, esse tipo de imagem, não é apropriado usar uma grande angular, por exemplo. Existem algumas preocupações em relação à iluminação, né? Por exemplo, esse Red Bull aqui não tá muito legal não, na minha visão, sabe? Esses reflexos aqui estão atrapalhando um pouco a leitura, você tem uma certa dificuldade de leitura do rótulo, mas a lata de Red Bull ela é muito característica, então a diagramação dela, da própria arte da lata, já é um rótulo, já destaca o produto, né?
Mas enfim, você pode observar que a maioria dos produtos aqui, eles estão feitos com lentes bem regulares, sabe? Sem muita perspectiva, os produtos bem de frente, enfim, não tem muita identidade marcada aqui. Já esse produto, que é o Whey Protein, por que que eu decidi aqui? Eu quis fazer uma imagem de grande angular de baixo. Por quê? Eu queria dar um aspecto de força, né? Quando você coloca uma lente grande angular de baixo, você torna aquele objeto da fotografia mais imponente, ele fica grande, sabe? Ele fica grandioso. Então, foi uma escolha. Eu botei a câmera baixa e botei uma grande angular apontada para cima. Então, ele ficou com aspecto de forte. Então, foi uma decisão estratégica de lente e ângulo, ponto de vista, né? Já esse produto aqui, que é um perfume, eu acho que ele tinha que ter uma leitura diferente. É um perfume, é delicado, ele é mais... eu acho que ele estaria mais para uma linguagem mais de chique, sóbrio, sabe? Não é uma coisa de impacto, sabe? Então eu já coloquei a câmera mais distante e botei uma teleobjetiva. Por exemplo, nesse trabalho aqui do McDonald's, eu tenho aqui um produto central, que é o copo de... Isso aqui é um 3D, no caso. Isso aqui, na verdade, é uma mistura de 3D com foto, tá? Mas eu tenho um copo de café do McDonald's aqui central, e eu tenho uma ação acontecendo entre o sino, né, do relógio. E aí, aqui eu coloquei uma grande angular para dar dinamismo a essa imagem, sabe? Porque senão ia ficar muito careta. Então eu cheguei perto, botei a grande angular para dar, tipo assim, para destacar os sinos, sabe? Colocar eles mais... para dar uma certa proporção, uma distorção. Existe uma distorção aqui, sabe? A gente vê a superfície do relógio. Se eu colocasse uma teleobjetiva aqui, eu teria que afastar e eu não veria essa profundidade toda aqui, sabe? Só se eu ficasse muito de cima do relógio, mas aí eu ia ver muito superior, eu não ia ficar alinhado com o copo. Então, eu cheguei perto, botei uma grande angular para eu ter o copo centralizado com a câmera e ao mesmo tempo ver essa superfície, ver essas laterais, ter essa grandiosidade, sabe? Era importante ter esse jogo de perspectiva aqui meio que subentendido, sabe? Nesse caso, por exemplo, essa imagem ela pede uma grande angular. Ela pede para ter essa sensação de força, de puxar o barco, ela acontece com essa dinâmica visual que é gerada, sabe? De ter esse alinhamento dos pés indo na direção do barco, sabe? Isso pede, isso dá mais intenção para a imagem, sabe? Ver o barco lá no ponto de fuga, você vê bem o ponto de fuga aqui do movimento do meu filho, né? Essa imagem também é uma imagem que pede essa grande angular, sabe? Com esse movimento de árvore central, o movimento de nuvens. Aqui é uma outra imagem que ela transmite movimento pela lente, sabe? Então a grande angular ela é utilizada para dar movimento, para enfatizar as perspectivas, as profundidades. Ela é própria para isso, sabe? Ela dá realmente mais dramaticidade para a imagem. Por outro lado, as lentes teleobjetivas isolam o sujeito da imagem. Você vê que assim, não é só
pelo desfoque do fundo. Claro que o desfoque do fundo faz diferença, mas você vê pouca área de fundo, sabe? Quando você coloca uma teleobjetiva. Olha esse céu rajado. Imagina essa imagem se ela não tivesse uma grande angular, sabe? Essa perspectiva do céu, ela acontece com a grande angular. Enfim, aqui a gente tem um exemplo da mesma pessoa com uma 14mm, uma 24mm, uma 50, 70, 100 e 200. Você vê nitidamente como a 200 achata a pessoa, né? Ela é uma mulher com um rosto bem redondo, né? Japonesa, então o rosto dela é mais... É assim, sem preconceito, mas é uma fisionomia mais achatada, né? Tipo, os olhos são mais rasos. São características dos traços dos orientais, né? Então, de fato, você vê que existe menos percepção de distância da ponta do nariz para a orelha, sabe? Existe um achatamento da imagem. Enquanto aqui você vê um rosto mais redondo, mas você vê uma diferença de tamanho de cabeça e de corpo, simplesmente porque ela faz assim. Você vê em mim mesmo. Olha o tamanho, como é que fica a proporção da imagem. O meu corpo, como diminui quando eu faço assim, sabe? Ó, a diferença. Agora meu corpo tá gigante. Eu faço assim, ó, meu corpo fica pequeno. Porque é uma característica da lente grande angular, sabe? Agora, a teleobjetiva tem esse poder de destacar o que você quer, sabe? Isola do resto. Agora, se você quiser fazer uma foto de uma pessoa e demonstrar o ambiente, grande angular. Se você quiser fazer arquitetura e quiser fingir que aquele ambiente é maior do que ele de fato é, super grande angular, olho de peixe. Agora, se o objetivo é trazer sobriedade, seriedade, por exemplo, essa campanha da Casa e Vídeo que eu fotografei o Mr. Catra, tinha uma certa seriedade, sabe? Era uma brincadeira, era caricato pra caramba essa campanha. Eram campanhas que a gente fazia o Catra e os Catrinhas, né? A gente fazia os filhos dele, que eu fotografava anões. Era o mesmo anão, fotografava um anão e depois fazia uma montagem, a cabeça do Catra no anão. E eram os Catrinhas, né? Então era bem irônico, era caricato, mas a identidade visual do Catra nessa cena aqui era de um cara mais sério, assim. O Catra era esse cara, assim, mais serião, assim, ele dava sacaneada e tal, mas ele era um cara forte, assim, tal. Então aqui eu utilizei uma teleobjetiva. Isso foi num estúdio, então eu tinha o recuo que eu queria, sabe? É a facilidade, essas são as vantagens de você fotografar num estúdio. Você escolhe bem o local, então você faz do jeito que você de fato quer. Você não fica se submetendo às condições que aquele ambiente te permite, né? Aqui mais um caso de foto para catálogo de produtos, né? Na verdade isso aqui é um 3D, mas enfim, tem que ser aquela imagem com o contorno da imagem bem respeitando as formas do produto e tal. E aqui é uma imagem que eu gosto desse ângulo que dá dinamismo na imagem, dá proporção, mas aqui de fato eu também não tinha muita opção. É uma foto de um posto de gasolina, eu estava no meio da rua, o posto de gasolina é um lugar grande, eu não tinha muita opção aqui de recuo. Então, de fato, era o ângulo que tinha, mas mesmo assim eu gosto desse ângulo, eu me amarro nesse trabalho. O posto de gasolina é foto, tá? Posto é foto. O carro e os mecânicos são 3D. Bom, é isso. Então, a lente, né, elas trazem uma identidade, né, elas trazem uma linguagem com elas. Muitas vezes você escolhe a lente pelo que pode, o que você pode fazer,
Mas se você tiver a opção, entenda o motivo, sabe? Entenda o que a lente te entrega, sabe? As grandes angulares, elas são ótimas para dar dimensão, para dar movimento, dinamismo às imagens. Elas permitem, elas acentuam as perspectivas, os movimentos, sabe? Se eu faço um movimento assim, ó, dá dinamismo para o movimento. Se eu tivesse com a grande angular aqui, ia parecer que as duas mãos estão no mesmo plano, sabe? Já por outro lado, as teleobjetivas dão seriedade, passam confiança, firmeza. É uma linguagem, sabe? As grandes angulares te colocam dentro de um ambiente que você vê o ambiente, sabe? Eles te situam no lugar. Quando você fotografa com uma grande angular, você está fotografando a pessoa e o ambiente. O ambiente faz parte da imagem. Você está, de fato, registrando as duas coisas. Quando você coloca uma teleobjetiva, você visualiza muito pouco do ambiente, sabe? É a questão de foco. A câmera está lá longe, então ela vem assim, ó, e ela vai pegar só isso aqui de enquadramento além de mim, sabe? Então, de fato, quando você vai usar uma teleobjetiva, você está excluindo o ambiente da foto. É realmente só aquela pessoa, só aquele produto. Você está destacando do outro, do ambiente. Então, quando você bota uma teleobjetiva, você de fato, né, você está excluindo o ambiente em volta do objeto ou pessoa, beleza? Então, assim, novamente, experimente, teste, observe, entra na internet, pesquisa diferenças de lentes e tal, e entenda o motivo de cada lente, né, o que ela te entrega como resultado, para você saber utilizar ela da melhor forma possível, beleza? Então, a gente se vê na próxima aula. Valeu!